Hora da análise com ela, Thaís Herédia. Thaís, que bom que estamos juntos nesse dia tão importante. Qual a primeira leitura que a gente pode fazer a quente de tudo isso que foi anunciado? Boa tarde. Oi, Naca, boa tarde para você, boa tarde a todos. Naca, sabe que eu recebi aqui um relatório rápido do André Perfeito, que é um economista conhecido por todos nós, né, que eu achei que ele conseguiu resumir bem, né? O pacote do governo compra tempo para as empresas afetadas, né? Então, antes da gente entrar nas questões estruturais, tirar o fone aqui que eu estava falando com fonte, antes da gente entrar nas questões estruturais, que essas medidas que o Haddad disse aqui, o pacote compra tempo. E essa também é a sensação dos empresários com quem eu conversei. Empresários que, inclusive, depois da cerimônia, foram chamados para os gabinetes lá em Brasília, de ministros, para conversar mais, para ouvir mais, para trocar mais. Então, não foi uma cerimônia. Tudo que a gente assistiu ali do Palácio do Planalto foi a parte política, né? Vamos dizer assim, foi a Secretaria de Comunicação de Sidônio Palmeira tomando conta. Tem uma outra parte, aliás, duas que foram importantes. Uma, a entrevista coletiva do secretário Dario Durigan, relatando ali os detalhes, que os detalhes importam, mas houve também um segundo movimento de ministros de conversas com empresários que estavam lá, de dizer, vem cá que a gente vai dividir com você. Então, por exemplo, uma informação. Olha, sim, estamos com problema de diálogo, mas o diálogo com a turma do comércio, do ISTR, da Secretaria do Lutnick, esse se mantém. Esse, de alguma forma, se mantém. Os canais políticos estão fechados, mas os canais minimamente de negócio estão abertos. Então, me disse uma fonte, olha, a gente recebeu informação lá do ISTR, que é o Departamento de Comércio dos Estados Unidos, que eles têm 30 pessoas para cuidar do acordo com a China, com a Europa, do Japão e com os outros 150 países. Meu Deus! Vai precisar de muito chat GPT aí, viu? Então, e que, portanto, assim, os anúncios que foram feitos foram anúncios da ideia-chave, né? Mas não do acordo. Imagina o juridiquês, né? Leva-se anos para você desenhar esse acordo. Tem 30 caras fazendo isso no ISTR. Então, ele falou, o Brasil não é prioridade. Mas o que a gente está pedindo para o governo é celeridade, porque olha que coisa, o que está preocupando agora, principalmente os setores de manufatura da indústria. Se eles arrumarem um substituto, a gente perde o cliente. Então, não dá para você arrumar um substituto de uma máquina de alta tecnologia. Sim, de um dia para o outro, mas é possível, né? Mas em 6 meses dá. Sim, exatamente. Em 8 meses dá. Né? Então, o tempo está correndo. Então, o pacote compra tempo porque vai oferecer ali balão de oxigênio, uma dose de oxigênio, como está escrito aqui, uma dose de oxigênio para as empresas, mas não necessariamente resolve o problema, né? Quer dizer, estão todos contando contra o relógio, correndo contra o relógio. Então, perguntei, já está tendo demissão? Já. Pequenas demissões, mas muitos planos de demissão. Também quis saber por que não apareceu nenhuma medida da questão trabalhista. Por que o governo não conseguiu elaborar? Porque ficou claro para o governo que as empresas não conseguiriam separar o quanto aquele trabalhador, quantas horas aquele funcionário opera em função de um produto que vai para exportação, para os Estados Unidos. Porque ele faz produtos que vão para os Estados Unidos e faz produtos que vão para o resto do mundo, inclusive para o Brasil. Então ficou uma coisa assim, ou o governo lançava uma boia sem saber para quem, e aí ia virar aquela coisa que a gente já viu acontecer no Brasil, porque do ponto de vista específico não teria como atender, né? E aí a solução, eu pergunto, tá, enquanto vocês vão catando dinheiro, por exemplo, quem vai tomar crédito? Quem vai tomar esse crédito, né? O crédito vai ser, sei lá, de 8%, 10%. Quem vai tomar esse crédito? Aí me disse um empresário agora há pouco, Thaís, vai tomar crédito quem precisa de capital de giro, mas basicamente vai tomar crédito aquele cara que tem fôlego para continuar operando. Aquele cara que, por exemplo, dá conta de baixar o preço dele
divide com o importador e fala assim, vem cá, eu baixo um pouco do preço aqui, você banca um pouco da tarifa daí. Né? Que é uma coisa que já está acontecendo no mundo. Para o Brasil pesa mais porque a nossa tarifa é maior. Mas há uma crença de que algumas empresas serão capazes de manter contratos fazendo assim, né? Enxugando mais ainda a margem. Então, esse capital de giro não é uma coisa duradoura, não é uma coisa permanente. Então, do ponto de vista das medidas para as empresas, o pacote, enfim, a lista de medidas, ela foi sim recebida de forma positiva, porque ela dá sim algum respiro para a maioria das empresas. E é interessante o seu relato porque havia uma crença de que o governo poderia adotar neste assunto emprego, que foi um mantra dos últimos dias, um mecanismo parecido com aqueles anteriores de outros momentos de crise, em que a manutenção do emprego era um conceito fechado. Né? E, aparentemente, o governo não optou por isso. Foi anunciado, até de maneira curiosa, uma Câmara Nacional de Acompanhamento do Emprego, onde vai ser monitorado o nível de emprego nas empresas e nas cadeias, fiscalizar obrigações, benefícios e acordos. É uma ideia, não desistiram da ideia de proteção do emprego, mas me parece... isso aí não vai funcionar. Né? Me parece pragmático não ter colocado uma coisa preto no branco que não ia dar para cumprir. Não dá para cumprir. Gente, governo nenhum pode obrigar, empresa nenhuma. Isso é uma coisa asfixiante. Sim. Asfixiante. Porque essa correlação direta com o fator da perda, ela é tênue. É impossível de perceber, né? Exato. A não ser que o cara exporte 100% do que ele faz para os Estados Unidos. Exato, mas né, assim, a gente pode ter um outro caso, mas assim, é uma linha muito tênue. Né? Então, é uma medida que não para de pé. Na pandemia, tinha uma característica que era assim, o mundo parou, as portas todas fecharam, né? Os guichês todos foram embora, os vendedores, as lojas, tudo fechou. Então, você tinha uma coisa para você salvar a economia, o emprego no país. A ideia era, vamos salvar os empregos nesta condição. Agora, salvar os empregos nesta circunstância, que é uma circunstância, né, que é dura, que é negativa, que é pesada, que é injusta e que é incorreta, é injusto e incorreto, né, que tem a diferença, neste caso não vai dar. Então, o ideal é que as empresas aproveitem esse fôlego e minimamente consigam se reorganizar. E, gente, não vai ter jeito. O próprio Geraldo Alckmin, se não me engano, já falou isso, mas vários empresários estão dizendo isso, né? Infelizmente, alguns negócios não vão suportar. Infelizmente, né? No Brasil e em todos os lugares do mundo que estão lidando com a política tarifária de Donald Trump. Negócios americanos, negócios de americanos nos Estados Unidos não vão suportar a política tarifária de Trump. Né? É sobre isso que quando a gente trata do impacto da política econômica de Trump, a gente está falando disso, de um choque tão forte, tão desproporcional, que vai colocar muitos negócios sob risco. Né? E sob um destino triste de não conseguir superar o custo e a força da imposição que Trump colocou. Thaís, os exportadores, o setor produtivo tem uma reação positiva de tudo isso que foi anunciado, mas não dá para dizer a mesma coisa dos economistas, aqueles que especialmente cuidam de contas públicas. Durante o anúncio foi detalhado que há um impacto primário ali de 9 bilhões e meio de reais, são 4 bilhões e meio em crédito extraordinário para recomposição dos fundos de garantia, né, das exportações, mais 5 bilhões de reais que serão somados em renúncia, que é o teto do Reintegra, o governo vai abrir mão de 5 bilhões de reais. Isso tudo, a indicação dada pelo secretário Dario Durigan é que vai ser fora da meta. Com um instrumento que o secretário usou várias vezes, o waiver, né, o termo que ele usou na entrevista com os jornalistas. O waiver é um termo em inglês para quando você pede a suspensão de uma cláusula, né? De um contrato. Isso acende uma luz amarela do ponto de vista fiscal? Qual que
é a leitura. Vários economistas já se pronunciaram com um tom bastante crítico a isso. Aqui o tom é crítico e a maior preocupação não é do volume do dinheiro. É da porta, né? É da forma. É da forma, né? Então, eu até anotei uma frase aqui da minha conversa agora há pouco, um dos maiores fiscalistas do Brasil, né, conhece profundamente o setor público, eu não vou, me pediu aqui reserva, com vários outros que eu conversei, porque estamos num momento ali que é melhor deixar para a gente aqui usar a informação e dividir com vocês, que ele disse o seguinte: são as regras e a governança da política pública que está sendo apresentada pelo governo e da própria política fiscal que gera a percepção de risco. Então, por exemplo, no caso do Fundo de Garantia para o crédito às exportações, a gente acabou de ouvir o ministro Fernando Haddad dizer, a partir de agora, todo tipo de exportação poderá ter acesso a crédito. Ora, mas não era antes? Não, não era. Sabe por quê? Depois de alguns escândalos no Brasil, por exemplo, quando o Brasil resolveu financiar através do Fundo Garantidor de Exportações o Porto de Mariel, em Cuba, ou o metrô em Caracas, ou tantas outras obras que as empresas envolvidas na Lava Jato financiaram através do Fundo Garantidor de Exportação. Então, depois desses escândalos todos, o Tribunal de Contas da União determinou que estava proibido o crédito para exportação de serviços de engenharia. Então, quando o ministro diz, olha, vai servir para qualquer coisa, mas vai servir de novo para serviço de engenharia, essa dúvida eu não tenho. Essa dúvida eu não tenho a resposta, né? Mas essa é uma dúvida. Então, assim, qual tipo de permissão? Essa porta vai abrir tanto assim que vai permitir qualquer negócio, né? O Brasil já viveu momentos, né? Qual é o bom contraponto? Chamando a atenção aqui das mesmas pessoas com quem eu falei. Quando eles anunciam que vai ter um seguro, vai ter uma garantia. Um seguro não, vai ter uma garantia. Né? O operador financeiro do crédito vai ter que assumir parte, que não aconteceu nos outros casos. O BNDES não assumiu garantia nenhuma, ficou tudo por conta do fundo ou do tesouro. Né? Tanto que as pessoas falavam, a caixa preta do BNDES não tem, porque o BNDES não correu risco. O risco não ficou para ele. Ficou, né? Com a gente. Né? Ficou para a viúva. Então, quando embute o ponto da garantia, se tem que ter garantia, o próprio ministro disse compartilhar as responsabilidades pela concessão do crédito, isso de alguma forma pode ser contornado. Né? Então, a preocupação é como será gerida a política pública, até mesmo no caso do Reintegra, porque o Reintegra, ele através de um reconhecimento do Supremo Tribunal Federal, o Reintegra é uma subvenção. Não é um gasto tributário, não é um benefício tributário, porque é uma coisa dificílima de auferir. Então, o governo decidiu, e o STF reconheceu, que o Reintegra é uma subvenção. Subvenção é praticamente assim, estou abrindo mão desse dinheiro. Né? Eu não sei exatamente de quanto eu poderia dispor para cada um desses negócios, mas eu vou fazer um orçamento aqui que, de alguma forma, pelo tamanho da economia, o tamanho dos negócios e tal, a gente vai fazendo. Então, são 5 bilhões de reais de subvenção. Né? O Reintegra tem os dias contados, porque assim que a reforma tributária, que o novo sistema tributário tiver entrado em vigor, ele é um dos programas que deixa de existir, então o instrumento se vai. Mas, de qualquer forma, do lado dos empresários, acharam ótimo, é óbvio que acharam ótimo, porque é um alívio. 3%. É um alívio de caixa. 3,1% é bastante. É bastante, é um alívio de caixa. E aí, por último, Naka, o ponto fora das regras. O que chamou a atenção foi que o ministro Fernando Haddad veio dizendo, inclusive ele usou essa expressão, a gente não vai usar o waiver que usamos no Rio Grande do Sul. Se não me engano, ele disse isso ontem ou anteontem. A gente não vai usar o waiver que usamos no Rio Grande do Sul, vai ficar no máximo fora do teto de limite de gastos, mas vai contar para a meta, enfim. E aí, ontem estava até todo mundo assim, nossa, bom, será que o Haddad vai conseguir fazer isso e tal? Aí hoje vem a história de que não, olha, a gente vai pedir para o Congresso para nos dar esse waiver. E aí, qual que é a história de fundo aqui? Na LDO do ano passado, o Congresso Nacional, o governo pediu
para ter a discricionariedade de, em algum momento, dizer o que se deduzia ou não da meta. Olha, eu quero ter a discricionariedade de, em algum momento, por alguma eventualidade, dizer eu quero descontar isso da meta, eu quero deduzir isso da meta fiscal. Aí o Congresso fez lá uma blindagem, o Lula vetou essa blindagem. O Lula vetou a blindagem do tipo, olha, não, eu quero ter a discricionariedade de dizer o que eu quero deduzir da meta ou não. O Congresso derrubou o veto. Então, o governo vai ter que negociar com o Congresso, especificamente nesse caso, o que eu acho que politicamente faz todo sentido. Vai fazer sentido, dificilmente o Congresso vai arredar para trás, mas, de novo, é mais uma coisinha que, se você dá a autorização para tirar o gasto do pacote da meta, o que mais vem pela frente? Thaís Herédia, que bom tê-la aqui para conversar um dia como... De tanto que eu estou correndo, nem deu tempo de passar batom. Thaís, obrigado. Bom finzinho de quarta-feira, que é um dia longo. Para nós, até amanhã. Até amanhã.